Nós vamos iniciar a nossa audiência pública pela Lei Federal Complementar 141, de janeiro de 2012, capítulo 4º, da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle. Seção 3ª da Prestação de Contas, artigo 36, o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior. Esse quadrimestre é equivalente a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018. No inciso 5º, parágrafo 5º, o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput. Eu inicio falando sobre o programa de suporte à saúde. Insumos para diabéticos, que é o programa de insulino dependente, nós tivemos de pacientes beneficiados um total no quadrimestre de 16.615, sempre girando em torno de 4.000 pacientes por mês. Em relação ao custo, em valores, foram R$ 610.393,05. Esse valor é totalmente custeado pelo município. O programa de oxigenoterapia, nós tivemos de concentradores de oxigênio um total de 333 no quadrimestre, de BIPAP tivemos um total de 59, de CIPAP 120, um custo para o município de R$ 135.495. O programa estadual do Viva Leite, que é a entrega do leite fluido nas unidades de saúde, nós tivemos em total de litros 27.330 distribuídos, em números de crianças atendidas 1.822. Nós nunca conseguimos atingir a meta do Estado por não ter procura pelo programa. O programa do leite em pó, que é um programa municipal, que é de carência nutricional, nós tivemos em crianças beneficiadas, que são crianças até 2 anos, 422, em quilos, porque o leite é em pó, 2.322 quilos, tendo um custo total de 24.507. No programa de suporte à saúde de pacientes beneficiados com suplementos, normalmente são pacientes acamados, foram 2.518, um número de atendimento de 2005, tendo um custo para o município de R$ 1.259.656,19. A divisão de laboratório, que é o nosso laboratório municipal. Nós tivemos em números de pacientes atendidos para coletas de exames 29.449. Exames realizados em números de exames 242.607. As coletas, nós temos coletas em vários locais, dentre eles o laboratório municipal, foram um número de 47.120 exames coletados lá. Nas unidades de saúde sobre rodas, nós tivemos 186.000 exames, 521. Coletas domiciliares nos pacientes acamados foram 804. Outros entre entidades, asilos, clínicas, 8.162, totalizando em números de exames 242.607. Pacientes atendidos. Coletados no laboratório municipal foi 6.062, nas unidades de saúde, 28.866, coletas domiciliares em números de paciente, 75, em outros, 1.446 pacientes, totalizando 29.449. A citologia, que fica também dentro do laboratório municipal, nós fizemos em números de procedimentos, foram exames realizados 4.760, desses exames normais foram 101, com processo inflamatório 4.610, alterado 54, coleta insatisfatória 67, totalizando 9.592.
Agora são os dados da atenção básica, que são todas as unidades de saúde. Em administração de medicamentos, foram 19.609. Coleta de citologia na atenção básica, 3.143. Curativos, foram 3.815. Inalações, 2.107. Retirada de ponto, 1.508. Totalizando o número de procedimentos, 30.182. Consultas com profissionais médicos. Com clínico geral e generalista foram 42.330 consultas. Com ginecologista, 5.548. Com pediatra foi 11.372. Pós-parto, que é a consulta com o ginecologista também, mas é uma consulta diferenciada, né, na mulher com até 45 dias pós-parto, 323. Pré-natal, 3.120. Também é uma consulta com ginecologista, totalizando consultas médicas, 62.693. Atendimentos de profissionais de nível superior nas unidades. Enfermeiro foram 6.663. Assistente social, 907. Com dentista, 13.089. Com profissional psicólogo, 1.273. Totalizando 21.932 consultas. Esse é o Saúde sobre Rodas, que é a unidade móvel que nós temos. Atendimento com clínico generalista, né? Foram 1.093 atendimentos. Coleta de exames laboratoriais, foram 272. Citologia, tivemos 19, que é a coleta do Papa Nicolau. E a consulta com enfermeiro, 150, totalizando 1.534 atendimentos do Saúde sobre Rodas. Aqui os dados dos pronto atendimentos municipais que nós temos, que é o pronto atendimento do aeroporto, em consultas foram 14.761. No PA do Hipólito 1, foram 12.237 consultas. No PA do Dores 1, 3.560, totalizando consultas 30.558. Aqui nós temos o programa de assistência domiciliar, que é o nosso PAD, Melhor em Casa. Pacientes ativos foram 373, girando em torno de uma média de 90 por mês. Triagem de casos novos é feito com assistente social, foram 29. Pacientes inscritos, que são os casos novos, foram 24. Óbitos, tivemos 15. Visitas, contabilizaram 1.099 e procedimentos 2.453, totalizando 3.993 atendimentos no geral. Obrigada. Vou iniciar agora a apresentação na área da atenção secundária, começando pelo Centro de Atenção Psicossocial CAPES 2. O número de atendimentos no último quadrimestre de 2018 pela assistente social foram 659, o educador físico 570, enfermagem 633, fonoaudióloga 59, psicologia 1.295, o psiquiatra 250 atendimentos e pelo técnico e auxiliar de enfermagem 3.366, totalizando 6.832 atendimentos pelo CAPES 2. A parte do acolhimento ainda no CAPES 2 foram 46 atendimentos, assembleias 14, casos novos inseridos 8, grupos de estudo de equipe 4, as internações nos leitos psiquiátricos da humanitária 17, reuniões de família 3, supervisão 4, as faltas 1.920 faltas no quadrimestre, triagens novas 36, visitas domiciliares e visita aos pacientes internados 52, totalizando 2.104 atendimentos. O Centro de Atenção Psicossocial, agora o CAPES Infantil. O auxiliar de enfermagem totalizou 184 atendimentos, a enfermeira 138, fonoaudióloga 606 atendimentos,
Pedagoga, 986 atendimentos. A psicologia, 990. Serviço social, 391. Terapeuta ocupacional, 360. E as visitas domiciliares aos pacientes, 27, totalizando 3.682 atendimentos. O Centro de Atenção Psicossocial, agora o CAPS-AD. A clínica geral, o médico clínico geral, fez 154 atendimentos, a enfermagem 337, pedagogia 467, psicologia 1.237, psiquiatria 138 atendimentos, o técnico auxiliar de enfermagem 578 atendimentos, terapia ocupacional 651, totalizando 3.562 atendimentos. As internações em comunidades terapêuticas, totalizou nesse último quadrimestre 16 internações. A procura espontânea de pacientes pelo CAPS-AD foram 37 procuras. Encaminhamento para outros serviços foram 39. Retriagens, que foram pacientes que já passaram, abandonaram e voltaram, 33. E altas por evolução foram 4 nesse último quadrimestre. As altas e abandonos e outros foram 74, casos novos foram 43 nesse último quadrimestre, total de altas 78, faltas 508, triagem 76, totalizando 908 atendimentos. As atividades extras no CAPS-AD, assembleias foram 11, atividades extras seriam passeios com os pacientes e familiares também, 16. Reuniões técnicas, 15. Reuniões com COMAD, CREAS e diversos conselhos que nós participamos, 21. Visitas domiciliares, 49, totalizando 112 atendimentos. Lembrando que cada CAPS tem em torno, mais ou menos, de 156 pacientes ativos atualmente. O SEMA, que é o Centro Municipal, né, de Atendimento ao Autista. Nós tivemos 55 atendimentos com os fisioterapeutas, o serviço social 16, reuniões com família 5, acompanhamento dos casos 128, reunião de equipe 18, pedagogia individual 7.171 atendimentos, pedagogia em grupo 1.127, pedagogia e atividades externas, que eles também fazem diversos passeios, são 379. Pedagogia e orientação escolar, que são os autistas que estão nas escolas, 22 atendimentos. A orientação familiar, 121. Pedagogia, reavaliação e planejamento, 131 atividades. A psicologia individual, 13 atendimentos. Psicologia em grupo, 187. A psicologia e orientação familiar, 64. A psicologia e atividades externas, 41. Reuniões externas em conselhos e visitas domiciliares, 16, totalizando 9.494 atendimentos. No último quadrimestre, nós tínhamos 38 autistas sendo atendidos, e nesse quadrimestre, na próxima prestação de contas, vocês vão ver que nós inserimos vários outros autistas que estavam aguardando a triagem. O ambulatório de saúde mental, os atendimentos médicos, de psiquiatria, em setembro, 798, outubro, 595, 934 em novembro, 461 em dezembro. Clínico geral, 48 em setembro, outubro, 28, novembro, 44 e dezembro ele estava em férias. Avaliação por anestesista, que fica dentro lá do ambulatório, que é o ambulatório de dor também que nós temos. Foram 8 avaliações em setembro, em outubro 12 atendimentos, novembro 6, e em dezembro ele também estava em férias. Totalizando em setembro 854 atendimentos, 635 em outubro, novembro 984 e 461 em dezembro. Os atendimentos pela equipe multidisciplinar, assistente social, totalizou em setembro 32 atendimentos, em outubro 57, novembro 50, dezembro 17. A fonoaudiologia, 502 em setembro, 508 em outubro, 420 em novembro, 261 em dezembro. A psicologia, 899 em setembro, 1.018 em outubro, 731 em novembro, 423 em dezembro. Terapia ocupacional,
230 em setembro, 257 em outubro, 231 em novembro e 130 em dezembro. Totalizando os atendimentos de setembro em 1.663, em outubro 1.840, novembro 1.432 e dezembro 831. A dispensação de medicamentos, que ficam os medicamentos psicotrópicos, lá na farmácia da saúde mental. Em setembro, foram 7.786 pacientes atendidos em unidades de medicamentos, 1.192.222 unidades distribuídas. Em outubro, 8.821 pacientes atendidos em unidades de medicamentos, 1.239.332 unidades. Em novembro, 7.922 pacientes e 1.224.632 unidades. E em dezembro, 7.989 pacientes e 1.158.980 unidades distribuídas. As notificações, que são notificações de pacientes que às vezes reclamam de alguma anormalidade na medicação, foram 8 em setembro, que isso vai para o Conselho de Farmácia, 14 em outubro, novembro nenhuma, em dezembro foram 5. Os prontuários ativos hoje no ambulatório, nós temos em torno de 33 mil pacientes, prontuários abertos. As práticas integrativas, que também são feitas no ambulatório, com os pacientes. A ioga, 276 atendimentos em setembro, em outubro 299, novembro 219, dezembro 121. E a acupuntura também, que é feita, 180 atendimentos em setembro, 244 em outubro, 92 em novembro e 84 em dezembro. As avaliações, as triagens, foram 126 triagens em setembro, 130 em outubro, 126 em novembro e 50 em dezembro. O Centro de Atenção à Saúde da Mulher. Os atendimentos feitos em mastologia foram 170 em setembro, 191 em outubro, 144 em novembro e 105 em dezembro, totalizando 610 agendamentos e 53 faltas. O pré-natal, que é feito o pré-natal de alto risco, somente lá no Centro de Saúde da Mulher, foram 459 agendamentos e 32 faltas. A ginecologia do planejamento familiar, foram 348 agendamentos e 56 faltas. E a urologia, que seria a vasectomia também do planejamento familiar, 266 agendamentos e 35 faltas. A colposcopia foram 12 realizadas e 1 falta. A ginecologia de alto risco, que são os casos oncológicos, foram 137 agendamentos e 22 faltas. A ginecologia cirúrgica, 538 atendimentos, 43 faltas. A assistente social, os atendimentos dela do planejamento familiar foram 451 atendimentos, 177 faltas. Os atendimentos da psicologia do planejamento familiar também, 275 agendamentos, 85 faltas. Os DIUs colocados foram 35 nesse período. Desculpa, solicitados foram 35, os colocados foram 20, as solicitações de laqueadura foram 34, as solicitações de vasectomia, 67, laqueaduras realizadas 17, vasectomias realizadas 39, totalizando 212 do planejamento familiar. A saúde bucal, que são os atendimentos odontológicos no Centro de Especialidades Odontológicas, ali que fica perto da Santa Casa, na Rua Lagoas, totalizou os exames clínicos 1.119 atendimentos, as urgências atendidas foram 55, colocação de próteses foram 409, periodontia 1.091 e endodontia 547. Os raios-x realizados 1.573, faltas 1.081, procedimentos coletivos 17.539, restaurações 718, exodontias especiais 391, procedimentos cirúrgicos 727, totalizando 25.250 atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas. Agora, no Centro de Saúde Bucal,
que fica ali na Senador Vergueiro, os exames clínicos 2.063, as urgências atendidas 717, próteses colocadas por ali 621, periodontia 2.453 e endodontia 749. Os raios-x realizados 2.337, faltas nesse período 333, procedimentos coletivos 17.539, restaurações 2.509, exodontias especiais 646, procedimentos cirúrgicos 1.610, totalizando 31.577. A policlínica, as consultas de angiologia, que é o vascular, 1.656 consultas agendadas, cardiologistas, 2.348, a cardiologia pediátrica, 132, cirurgia de cabeça e pescoço, 300 consultas, cirurgia geral, 1.192 consultas agendadas, dermatologista, 1.824, endocrinologista pediátrico, 280 consultas agendadas, enfermagem, os atendimentos, 1.257 atendimentos realizados, a fisioterapia fez 1.346 atendimentos, o gastro atendeu 320 consultas, o nefrologista 184, o neurocirurgião 105 e o neurologista 627 consultas. A nutricionista, 811 atendimentos, oftalmologista, 797, otorrino, 1.080, pneumologista pediátrica, 303, proctologista, 737, o reumato, 539, urologista, 253, totalizando as consultas nesse período na policlínica, 17.091 consultas e 3.221 faltas, que dá em torno de 20% de absenteísmo. Os exames, a audiometria realizadas foram 367, o eletrocardiograma 1.245, endoscopia 293, eletroencefalo 184, o BERA foram 9, mamografia 317, mapeamento de retina 111, tratamento de esclerose vascular 26, raio-x 2.054, sendo 4.606 o total e 1.042 faltas nos exames. Aqui é toda a parte de enfermagem, outros procedimentos são feitos, a administração de medicamentos foram 220, a aferição de pressão arterial 4.305, a avaliação antropométrica foram 2.072, curativo 688, glicemia capilar, que é o destro, 105, procedimentos de dermatologia 105, procedimentos na fisioterapia 1.490 e retirada de ponto 148, totalizando 9.066 atendimentos. Só isso, obrigada. Bom dia a todos. Vamos aos números da vigilância em saúde. Vamos lá, pela natureza de atividade aqui. Orientações por telefone, onde a gente orienta toda a situação de controle de zoonose, das mais diversas formas, e tenta resolver por telefone para não virar um procedimento. 3.310. Na prevenção e controle da dengue, ações de controle mecânico, focal e nebulização. Fizemos 4.444 ações. Avaliação de densidade larvária, que nós fazemos 4 vezes ao ano. Fizemos um total de 1.116 casas nesse quadrimestre. Bloqueios por nebulização, aquela nebulização costal que faz de casa em casa. Quando a notificação positiva de pacientes, 1.128. Bloqueio de controle de criadouros, que precede a nebulização, 2.615. E as ações do casa a casa feitas pela zoonose, 39.846 imóveis. Imóveis especiais, né, que são imóveis que, pela sua natureza, podem ter uma transmissão do Aedes, merecem uma atenção especial, como os imóveis públicos, as praças. Fizemos 253 visitas. Os mutirões feitos pelas unidades básicas de saúde, que também nos ajudam, 5.521. Mutirões feitos especificamente pela zoonose, 1.752 imóveis trabalhados. O casa a casa, agora feito pelas unidades de saúde, também tem
através dos seus agentes de saúde coletiva, essa atribuição. Fizeram 25.559 imóveis no quadrimestre. Os pontos estratégicos, aí eu tenho borracharias, pessoas que trabalham com recicláveis, fizemos 968 inspeções. E as solicitações via 156, 385, relacionadas à zoonose, totalizando 90.202 procedimentos. Controle da raiva, feito pela zoonose também. Animais recolhidos, suspeitos de raiva, foram 35 no quadrimestre. Eutanásia, que nós fazemos na zoonose especificamente para controle da raiva, fizemos 18. Observação de animal agressor, fica pelo menos 10 dias lá em observação, no imóvel, se tiver condições, ou na zoonose, 103 animais. Vacinação antirrábica em animais domésticos, 5.778. E as visitas para observação de animal agressor do programa pós-responsável, 22 visitas, totalizando no controle da raiva, 5.966 procedimentos. Animais sinantrópicos, que são esses animais que podem transmitir zoonoses, que atrapalham o homem, né, a despeito dele, vive morcego, escorpião, pombo. Nós temos aí de Sinã, notificação de Sinã, 387. A identificação de animais diversos que as pessoas levam lá para a zoonose, por exemplo, identificação do bicho barbeiro, escorpião, se a aranha é venenosa, 83 identificações. Número de visitas para controle de roedores, é uma equipe específica para isso, 44. E as orientações técnicas diversas nessa área aqui, 873, totalizando 1.387 procedimentos. Aqui é uma parte da zoonose que só faz educação e comunicação, fazemos palestras indoor ou lá na zoonose mesmo, né? Distribuição de material educativo, a maior parte é no controle da dengue, 8.235 materiais distribuídos, palestras, exposições e capacitações, fizemos no quadrimestre 35, né? Público atendido aí 2.150 pessoas com esse tipo de atividade, totalizando 10.420 procedimentos. Agora a divisão de vigilância sanitária. Alimentação no CIASUS, Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, 2.366 procedimentos alimentados. O Civisa, que é o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, toda inspeção, qualquer procedimento de vigilância sanitária necessita alimentação nesse sistema, 1.507 procedimentos alimentados. Autos de imposição de penalidade, aí quando impõe uma penalidade, pode ser uma advertência, uma multa, uma interdição, 119 procedimentos. Autos de infração, que é a primeira constatação da infração sanitária, 94. Termos de colheita diversa, desde alimento, que pode ser um medicamento suspeito para análise, fizemos 11. Notificações de recolhimento de multa, 15. Apreensão, utilização e interdição, que pode ser total ou parcial do estabelecimento, produtos, situações diversas em medicamentos, fizemos 75 procedimentos. E aberturas de processo para licenciamento ou investigação, só no quadrimestre foram 223 processos abertos, totalizando 4.410 procedimentos. Receituário A de Ritalina, emitimos 1.100 talonários. Receituários B, que são os demais psicotrópicos, emitimos 113.650 talonários para aquisição desses medicamentos. Talidomida, um talonário específico, emitimos 180. Outros atendimentos, 2.155 diversos, que a vigilância faz nessas questões técnicas, sobretudo para licenciamento. O Proágua, que é o Programa de Controle da Água para Consumo Humano, fizemos 164 colheitas de amostra em diversos pontos da cidade, totalizando aí 117.249 procedimentos. As inspeções sanitárias aí por grandeza do CNAE fiscal, o CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, comércio atacadista de alimento foram 4, comércio atacadista de produtos correlatos à saúde, como insumos farmacêuticos, 5,
comércio varejista de alimentos, que tem muito mais, 174, comércio varejista de medicamentos, drogarias e farmácias, 51, e estabelecimentos que trabalham com controle de pragas urbanas, 3. Aqui... Não estou lendo aqui o que é. Estabelecimentos que trabalham com envasamento, né, de produtos, como água mineral, qualquer produto que faz invase de produto relacionado à saúde, como água. 2, indústria de alimentos, 27, indústria de produtos correlatos à saúde, indústria que fabrica. 4, indústria de embalagens para alimentos, que também é fiscalizada. 3, indústria de saneantes domissanitários, né? 6, outras atividades relacionadas à saúde, 67, e aqui prestação de serviços coletivos sociais, que são as recicláveis de metal, papelão, plástico, também são licenciadas pela Vigilância Sanitária, 89. Outras atividades de prestação de serviços à saúde, 213 inspeções, são das mais diversas naturezas, como asilos, albergues assistenciais, prestação de serviço de transporte de produtos, uma inspeção só, prestação de serviços veterinários é bem restrita, só para estabelecimentos veterinários hoje que trabalham com diagnóstico de imagem, os demais é fiscalizado pelo Conselho, só 2 estabelecimentos. Imóveis, inspeções que nós fazemos imóveis, a maioria com problemas da dengue, que a zoonoses não acaba não dando conta, a Vigilância Sanitária ajuda, 77. Outros tipos de inspeções, as mais diversas, 39, totalizando 770 procedimentos. Arrecadação com taxas e multas, um total de R$ 163.432,87. Vigilância do Trabalhador, abertura de processos, fizemos 33 aberturas no quadrimestre. Essas aberturas de processo são para investigação de acidentes, análise de acidente de trabalho, 9, autos de imposição de penalidade, 13, autos de infração, 3, emissão de SINAM, todo acidente grave, óbito ou infantil é alimentado no SINAM, 80, encaminhamento ao médico feito lá, quando o paciente procura diretamente o programa de saúde, não vai na rede, nós temos uma referência de encaminhamento, foi um só. Inspeção sanitária de acordo com a complexidade da ação, 119. Julgamentos de auto de infração, 10. Notificações, 217. Notificação de recolhimento de multa, 1. Participação de funcionários dos treinamentos diversos oferecidos, 3. Participação em comissões e conselhos, como o grupo gestor, 4, e emissão de RAAT, que é o relatório de atendimento ao acidentado de trabalho, 1.155 no quadrimestre. Reunião do grupo gestor, que é um grupo de controle social específico das ações de saúde do trabalhador no município, fizemos 3 reuniões, totalizando 1.651 procedimentos. Aqui o serviço de verificação de óbito, né, está dentro dessa diretoria. Tivemos aí óbitos analisados por sexo, 98 masculino, 71 feminino, totalizando 169 necrópsias. Aqui óbitos por faixa etária, um levantamento que a gente tem, né? Tendo a maior constatação nessa faixa etária maior, aí, de 50 a 90 anos. CEMIL, que é o Serviço Municipal de Infecções Limeira. Nós temos 2 clínicos, clínico 1 e clínico 2. O clínico 1 atende só HIV e hepatite C, e o clínico 2, né, atende as demais ISTs no município. Citologia, que nós coletamos por lá, 25. Ginecologia, atendemos 66. Temos atendimento nutricionista específico para essas pessoas infectadas com IST, 52 atendimentos. Temos uma odontologia especializada, 457 atendimentos, pediatria, 114 atendimentos, hematologia, 179, o PEP, que é o procedimento pós-exposição, quer dizer, profilaxia pós-exposição, 74 PEPs nós fizemos, atendimento de psicologia, 113, atendimento pelo serviço social, 695 pessoas atendidas, totalizando aí um total
de 2.942 atendimentos clínicos no CEMIL. Outros atendimentos aqui, o teste rápido, que é um teste de triagem para a seleção, para ver se a pessoa tem alguma IST, 820 testes realizados, terapia antirretroviral, que a gente fornece gratuitamente lá, fornecido para 2.122 pacientes, visitas domiciliar, aqui busca ativa de pessoas possivelmente infectadas com ISTs, 65, totalizando 3.007 atendimentos. As faltas, que é muito preocupante, essas faltas agendadas, de todo aquele atendimento lá, tivemos 567 faltas. Testes rápidos distribuídos para as nossas unidades diversas, para fazerem o teste também, a rede ajuda a gente, 7.000. Distribuição de preservativos, que faz parte do programa, distribuímos 42.700 preservativos. Que é a vigilância epidemiológica. Aqui são as notificações compulsórias, não são números positivados, mas a vigilância trabalha muito com essas notificações. Então, tivemos lá de animal peçonhento, diversos, aranha, escorpião, cobra, 265, a notificação antirrábica, né, por acidente com um animal doméstico, 263, cachumba 37, chikungunya 3 notificações, tivemos no ano passado só um caso de chikungunya, conjuntivite, notificações 1.642, coqueluche 2, Cosaque vírus 200, aqui é um gênero, principalmente a síndrome do pé-mão-boca aqui, a dengue 136 notificações, escarlatina 2, febre amarela 2, sem nenhum caso de febre amarela também, febre maculosa 30, fechamos o ano com 8 casos de febre maculosa. O GECA, né, que é a notificação de gastroenterite aguda, um número elevado, 6.087, né, geralmente ligado à ingestão de alimentos e água clandestinas ou impróprias para o consumo. Gonorreia, notificação 8, hanseníase, 1 notificação, influenza A, 19 notificações, intoxicação exógena 275, leptospirose 11, meningite bacteriana 4, meningite meningococócica 1, meningite viral 5, rotavírus 3, rubéola 3, sarampo 2, notificações de suspeito, só que sem nenhum caso positivado. Sífilis adquirida 27, sífilis congênita 2, sífilis gestacional 17, sífilis não especificada 10, tétano 1, toxoplasmose 2, tuberculose extrapulmonar 14, tuberculose intestinal 1, tuberculose pulmonar 22, varicela 35, violência interpessoal das diversas aqui, entra violência contra criança, idoso e mulheres, 159 notificações, a vigilância epidemiológica também faz o levantamento e acompanhamento disso. Zika vírus, 2 casos notificados, sem nenhum caso positivado em 2018, totalizando 9.300 notificações. Aqui os atendimentos assistenciais que a vigilância epidemiológica faz, vacinas aplicadas das mais diversas do calendário, 28.355, as visitas domiciliares que a gente também faz, como busca ativa para tuberculose, 1.371, PKU, o exame do pezinho, 1.468, totalizando 31.194 visitas atendidas, né? Temos atendimento lá de fisioterapia, 33, infectologia, com a nossa infectologista, 170 atendimentos, fisiologia, que é a parte lá que cuida da tuberculose, atendimento específico para a tuberculose, 170, e atendimentos de enfermagem, 189, totalizando 562 consultas. Central de ambulâncias. Perdão, alguma pergunta? Não? Obrigado. Bom dia a todos. Clientes transportados dentro da cidade 5.986, outras cidades 6.608, totalizando 12.594. Viagens realizadas dentro da cidade 4.643, outras cidades 1.399, totalizando 6.042. Número de clientes transportados.
nas cidades de Américo Brasiliense 2, Araras 59, Bauru 87, Barretos 165, Botucatu 43, Campinas 2.598, Guarulhos 2, Jaú 10, Jacutinga 1 e Jundiaí 153. Leme 617, Mojimirim 616, Piracicaba 544, Pirapora 1, Ribeirão Preto 68, Rio Claro 292, Santa Bárbara 46, Santo André 1, São Paulo 1059, São José do Rio Preto 19, Sorocaba 104, Sumaré 104 e Votorantim 17, totalizando 6.608 transportes. Transporte não, pacientes transportados. Aqui entra o transporte, tá? Para cada cidade. Américo Brasiliense 1, Araras 33, Bauru 37, Barretos 54, Botucatu 21. Campinas 408 viagens, Guarulhos 1, Jaú 7, Jacutinga 1, Jundiaí 25, Leme 102, Mojimirim 156, Piracicaba 142, Pirapora 1, Ribeirão Preto 27, Rio Claro 136, Santa Bárbara 30, Santo André 1, São Paulo 124, São José do Rio Preto 12, Sorocaba 47, Sumaré 28 e Votorantim 3, totalizando 1.397 viagens. Controle de viaturas, quilômetros rodados 420.570 e consumo em litro 31.168,70 litros. Vou falar do SAMU agora. Atendimentos realizados pelo SAMU 5.585. 50% desses atendimentos foram feitos pelas unidades nossas básicas de Cordeiro e Limeira, 6% dos atendimentos pela USA e 44% atendimentos externos. Isso inclui orientação, as unidades de resgate do bombeiro e as ambulâncias brancas tanto de Limeira como de Cordeirópolis. Casos clínicos, 3.693, ginecológico 23, obstétrico 147, orientação 485, pediatria 216, psiquiatria 382 e trauma 1.639, totalizando 6.585 atendimentos. Conclusão, o Núcleo de Educação em Urgências capacitou 1.046 pessoas. Dessas, 592 são crianças, em 234 horas, no período de setembro a dezembro de 2018. Esse é o SAMUzinho. E esse aqui é o Lei Lucas, que também orienta o engasgo e ressuscitação. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Everton, trabalho na Secretaria de Saúde na parte de gestão administrativa. Apresentar para vocês um pouco da questão do nosso povo, divisão pessoal. Bom, nós somos em 1.307 funcionários, um agente político, 1.013 efetivos, 254 seletistas, 18 comissionados, sendo desses comissionados 9 de pessoas que são efetivas, que foram postas em posições de liderança, estagiários 20 e federal 1 pessoa. Eu queria fazer um comentário antes de entrar nessa parte. Eu tinha já falado isso
na última audiência, nós criamos um núcleo de capacitação, e esse núcleo de capacitação está visitando as nossas unidades e vendo as necessidades dos nossos funcionários alicerçados em 3 tripés. O primeiro tripé é a questão técnica, o segundo administrativo e o terceiro a questão da psique. O técnico é mais fechado, porque talvez uma melhoria num procedimento, algo assim, caso haja necessidade. Na parte administrativa, a nível de planejamento, de promoção de relatórios, de análise de dados, e psique no tocante a pessoa saber se segurar ou talvez trabalhar melhor os desafios que a vida traz. Às vezes as pessoas falam, olha, você deve separar o trabalho do pessoal. Só que tanto o trabalho quanto o pessoal estão embutidos numa pessoa só. Então, se a pessoa tem um problema pessoal, automaticamente, quase que difícil, isso não implicará no trabalho. Então, a gente está tentando fazer algumas capacitações para essas pessoas saberem lidar com seus próprios problemas, para que isso não cause um impacto na máquina pública. E já está ocorrendo essas visitas, já existe esse núcleo dentro da secretaria, e ao invés da gente contratar um curso de maneira aleatória ou generalista, está sendo feitas essas visitas para encontrar a necessidade e talvez personalizar as capacitações de acordo com o que foi visto nas unidades de saúde. Talvez uma unidade tenha uma necessidade, talvez outra tenha outra, ou talvez a coisa seja um pouco mais no âmbito geral, que dá para fazer em larga escala. Acerca dos funcionários contratados, no último quadrimestre foram contratados 3 efetivos, CLT nenhum, comissionado 1, estagiário 5. Funcionários desligados. Desligado a pedido foram um total de 7, aposentaram-se 7, foi um exonerado, falecimento 0. Antes de entrar aqui, essa questão da capacitação, ela se torna bem relevante também pelo fato da gente, e eu me coloco junto, sair um pouco daquela questão do que foi sempre aprendido. Porque nós vivemos numa sociedade líquida que se movimenta em várias formas e de maneira rápida, e se a gente não tem um input novo, um conhecimento novo para acompanhar essa sociedade que muda muito rápido, a gente fica alicerçado em soluções baseadas em experiências. E a experiência ela conhece muito sobre o que aconteceu, mas muito pouco sobre o que acontecerá. Então, se não se debruçar para desvendar uma coisa nova, uma plataforma nova, talvez fique repetindo soluções que não seja adequado para essa sociedade que se movimenta muito rápido. Acerca da assistência farmacêutica, no último quadrimestre foi computado e liquidado o valor de R$ 2.600.250,75. Material, que é os insumos, um total de R$ 629.882,18. Os mandados judiciais totalizaram o valor de R$ 1.915.030,96. E aqui eu faço um comentário acerca do judicializado com o padronizado, porque o padronizado, nós gastamos no último quadrimestre R$ 2.600.000 e de forma líquida, no ano passado como um todo, acho que ficou em 7,5 milhões, para atender uma população flutuante de 60 mil pessoas por mês. Então, olha, gastou R$ 2.600.000 no último quadrimestre para atender uma população de 60 mil. E mandado judicial, nós temos uma base que atende 1.819 pessoas no ano. Então, o per capita aqui ele é bem discrepante, porque a gente gasta uma base de R$ 180 para atender o povo que se abastece nos postos e gastamos entre R$ 4 e R$ 5 mil por pessoa de mandado judicial. Então, aqui o princípio da equidade jurídica ele está bem desequilibrado, e eu chamo a atenção para
para a grande ajuda que nós estamos tendo da doutora Sabrina, que ela percebeu isso, nos chamou para uma conversa, o doutor Vitor, o doutor Daniel e outras pessoas foram juntas, para a gente trabalhar isso junto. E ela propôs para que, antes que seja judicializado, seja informado a prefeitura para que isso talvez seja solucionado dentro da máquina antes de judicializar. E a gente percebe que tem alguns casos, por exemplo, semana passada chegou um mandado que já era antigo, já tinha sido lançado antes dessa reunião, de ressonância magnética. Ressonância, nós já estamos sem fila. Ressonância, inclusive, a gente atende até mais rápido que a Unimed e as empresas privadas, segundo os próprios usuários. E assim, é uma coisa que tem na rede, mas não foi lá buscada. Então, percebe-se que a pessoa tem o pressuposto de, tipo assim, olha, como eu sei que vai demorar, então já vou judicializar que é mais rápido. Então, a gente está tentando quebrar esse paradigma, que já vem de muitos anos, então vai dar um pouco de trabalho, mas a gente começou um trabalho. E ressalto novamente a iniciativa da doutora Sabrina, da juíza da Vara da Fazenda. Próximo. Pacientes atendidos, então, nos últimos 4 meses foi uma base de 232 mil atendimentos, então você percebe uma base flutuante aí de 60 mil pessoas em média no mês. 232 mil, só volta um pouquinho, 232.466 pacientes atendidos no último quadrimestre. Número de unidades distribuídas, né, cerca dos comprimidos, total de 16.917.526 unidades, ou seja, comprimido ou frasco. A farmácia de alto custo. A farmácia de alto custo nós mudamos para um local novo, toda a equipe aqui fez uma força-tarefa para encontrar um local melhor, foi encontrado, já está adaptado. Há a intenção de aumentar mais o guichê nos próximos 90 dias e climatizar até maio. Percebe-se que o volume de gente que frequenta lá são pessoas idosas, então a gente vai estar tornando um ambiente um pouco mais acolhedor. Atendimento de assistente social no último quadrimestre foi 1.813. 1.000 atendimentos, foram 1.813 atendimentos. De pessoas que visitaram a unidade para recolher seu atendimento, foram 23.720 pessoas, né? Você percebe aí que é uma base flutuante aí de praticamente 6.000 pessoas no mês. E unidades dispensadas, 765.414. Acerca da UAC, eu também ressalto alguns dados, que é a força-tarefa que fizemos nos exames de alto custo. Em abril, eles eram 8.012 pessoas esperando na fila, e o último dado que atualizamos em fevereiro são 2.173 pessoas, ou seja, já está quase que no atendimento normal. Alguns exames ainda não estão, por exemplo, endoscopia. Soltamos a licitação ano passado, foi fracassado. O pessoal do jurídico disse que a gente não poderia fazer uma compra de emergência, que deveria tentar-se novamente. Então, estamos soltando um novo pregão e esperamos que esse não seja deserto como foi o outro. Só um dado da endoscopia, ela era uma fila de 2.700 pessoas, hoje já reduzimos para 980. Tentamos zerar de vez, não conseguimos porque ela foi deserta. De consultas médicas da atenção especializada totalizou 26.062. Atendimento médico no pronto atendimento, 18.811, no total de 44.873. Clínica cirúrgica, 2.049. Obstetrícia, ali acerca de internação hospitalares. Obstetrícia, 612. Clínica médica, 1.491. Clínica saúde mental, 131. Pediatria, 258. Um total de 4.541. Procedimentos hospitalares realizados no SUS. Alta complexidade, 480.
média complexidade 4.062, pequenas cirurgias ambulatoriais 110, um total de 4.652. Nos partos do SUS, cesariana foram no último quadrimestre 322, parto normal 428, no total de 750. Exames de média complexidade. Exames laboratoriais, 57.806. Exames radiológicos, 30.157. Fisioterapia, 16.532. Um total de 104.495. Exames de alto custo. Arteriografia, 46. Biópsia guiada, tomografia, 74. Cateterismo 157, deficiência auditiva, pacientes de Limeira 50, densitometria 226. Essa densitometria também ela teve o pregão deserto. Atualmente parece que tem 300 e poucas pessoas, a gente tentou zerar de vez e tentamos agora o novo pregão. Tomografia 2.304, no total de 2.857. Exames especializados de média complexidade. Biópsia, 26. Eco Doppler transtorácico, 343. Mamografia, 810. Paquimetria ultrassônica, 404. Teste ergométrico, 134. Ultrassom Doppler color vaso, 792. Ultrassom simples, 1.262, ultrassom obstétrico, 1.172, no total de 3.943. Esse ultrassom, nós estávamos com a fila de 9.900 pessoas, e hoje ela já está em 983, na última atualização de 14 de fevereiro desse ano. Então, praticamente, o ultrassom já está numa demanda normal. Agora, realização de exames e procedimentos comprados no pregão. 36, biópsia, cintilografia 112, cirurgia de vitrectomia 25, colonoscopia 175. Esse também é um exame que já está com atendimento normal. Ecocardiografia bidimensional com Doppler 661, eletroneuromiografia 310, exames de oftalmológico, microscopia, visão subnormal de retinografia, 204. Estudo urodinâmico, 65. Esofagogastro-ou-denoscopia, 3. Litotripsia, 8. Radiografia panorâmica, 116. Ressonância magnética, 689. Retirada do duplo J, 8. Retossigmoidoscopia, 50. CPRE 2, teste ergométrico 93, ultrassonografia 5.569. Ultrassom color Doppler 882. No total de 9.008. Produção e procedimentos contratualizados. APAES 156, ARIO 14.365, órtese e ARIO 24.839, um total de 39.360. Pronto. Até aqui a minha participação. Pois não. Bom dia, vereador. Desde o início do governo do Mário, a gente vê essa problemática da judicialização dos medicamentos, no qual que ocasiona que nós temos hoje na rede 23 medicamentos em falta. Desde quando essa parceria com a doutora Sabrina está acontecendo, e isso, nas próximas prestações de contas, deverá, então, ter uma diminuição, porque deve-se passar por uma análise antes de se dar a judicialização. É isso, nas próximas prestações, esse número, então, deve-se
ser mais baixo do que nós temos hoje. Teoricamente, sim, vereador. Eu só não posso afirmar isso porque a questão da judicialização ela é muito, muito subjetiva, tanto na questão de valoramento, quanto quantitativo, quanto o tipo de judicialização que vem. Teoricamente, sim, a tendência é diminuir, mas a gente já deixa alicerçado que o nosso principal intuito é qualificar. Acerca da parceria que a doutora Sabrina teve a iniciativa, junto com a Defensoria Pública, ela começou agora em meados de fevereiro, ela nos chamou, isso foi uma reunião que ela startou, então é bem recente. Então, por ser uma parceria muito recente, que ainda está estruturando, já marcamos uma outra reunião de caráter técnico para a segunda quinzena de março, onde a gente vai propor o modelo de estrutura para o atendimento, para o Poder Judiciário ver se está de acordo, e aí a gente já está iniciando. Isso já está sendo feito, tá? Antes desse modelo, o pessoal da Vara da Fazenda está ligando para a gente acerca de alguns medicamentos, alguns dos que estão na rede, nós já estamos informando que já foram soltados os pedidos, que o plano de abastecimento ele vem agora do dia 5, entre o dia 5 de março ao dia 25 de março. Esse abastecimento garante os estoques até agosto, né? Em junho estaremos fazendo essa análise de demanda, ver o que sobrou ou o que fugiu da curva, indo até dezembro e em outubro alicerçando o primeiro trimestre de 2020. Então é uma parceria muito nova, mas assim, que tem um alicerce muito profundo, porque é quase que histórico acerca desse acontecimento. Partiu dela própria. E, inclusive, já que você citou a questão da doutora Sabrina, recentemente, para ser mais preciso, antes de ontem, ela já revogou uma liminar de um atendimento judicializado, onde uma pessoa tinha na petição solicitado um atendimento de fisioterapia com uma pessoa específica da sua escolha. E na resposta da doutora Sabrina, foi muito bonito o último parágrafo, que ela diz, embora, não vou falar as palavras dela que eu não me lembro, mas ela quis dizer assim, embora exista na Constituição, no artigo, que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, mas é um direito que não é ilimitado, porque ele tem alguns limites, entre eles orçamentário. E fica até a discussão, por exemplo, você tem duas leis para cumprir. Uma é a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode gastar mais do que você arrecada, e toda compra pública tem que estar no orçamento e, antes de comprar, previamente empenhada. E, do outro lado, você tem uma liminar judicial que lhe mandou comprar. Como que faz? Você não tem mais orçamento, não pode comprar para não infringir a lei de responsabilidade fiscal, mas tem uma liminar para cumprir. Então, foi essa sensibilidade muito bonita que a doutora juíza teve e se propôs a ajudar o Executivo. E eu penso que a República é assim mesmo, né? Os três poderes, eles são realmente para estarem em conjunto. Acho que eu respondi a sua pergunta. Obrigado. Quanto aos arquivos, o Matheus já tem uma cópia, então aí é só cada gabinete, né, procurar o Matheus aqui na informática. Bom dia a todos. Vamos, então, demonstrar os recursos financeiros que foram utilizados para serem feitos todos os procedimentos que foram citados aqui. Interessante, eu vinha vindo para cá, comecei a pensar num detalhe, o seguinte, que eu estou há 19 anos na Secretaria da Saúde. Se você calcular 3 audiências no ano, são 57 audiências que eu participo. E nessas prestações de contas, eu tenho a satisfação de ter sido aprovada em todas elas, nenhuma delas teve qualquer reprovação. Então, é sinal que a gente procede direito e como deve ser a transparência dentro da parte financeira da saúde. Então, vamos lá. No período de setembro a dezembro,
Aqui, quando as contas eram feitas em blocos, os recursos vinham diretamente nas contas próprias abertas para cada bloco. Depois, em janeiro de 2018, houve uma alteração que passou a ser somente duas contas. Uma conta do custeio e uma conta de mobilizações de investimento. Então, essas contas elas foram encerradas, os seus saldos foram transferidos para a conta de custeio e, no caso, quando foi de mobilizações, na conta de mobilizações. Pode passar. Essas são contas de recursos que vieram através de emendas parlamentares. Nessa ocasião também, cada emenda que vinha numa conta própria, que era aberta por próprio Ministério da Saúde. Hoje, essas contas não vão vindo mais dentro de cada recurso, mas ela vem dentro da conta de mobilizações de investimento. Então, essas contas foram feitas através de emendas, que ainda tem saldo, que vocês podem verificar ali no saldo atual, é o que permanece essas contas até serem encerradas. Pode seguir. Também são contas de emendas, algumas já foram zeradas e algumas têm alguns saldos que faltam a ser ainda utilizados. Também contas abertas através do Ministério de recursos por emendas parlamentares. Ainda também essas contas foram abertas diretamente pelo Ministério. Essas são as contas novas que começou a partir do início de 2018. É a conta 45, que são blocos de custeios, e a conta 46 são blocos de investimento. Todo o recurso que hoje vem dentro dessas duas contas, embora ainda venha através de blocos. Cada recurso vem no seu bloco correspondente, mas o dinheiro, na verdade, vem somente para duas contas. Nós temos ali o bloco de custeio, que tem um saldo final de 11 milhões e 21 mil, e o investimento 2 milhões e 649. Aí são as contas do Tesouro, né, que são contas dos recursos do município. Temos a taxa de licença de alvará da vigilância, que tem um saldo final em dezembro de 94.115. E aqui os recursos que vêm na conta 1441, que é para ser apurado a porcentagem de no mínimo 15% aplicado na saúde durante o ano. Tem um saldo de 106.939. Essas contas são através da recursos do Estado, ela vem no Banco do Brasil. Nós temos ali a assistência farmacêutica, que tem 881.850. Esses dois convênios eles já foram quitados, né? Já foram comprados os bens que estavam dentro deles, já foram zeradas essas duas contas, e um saldo ali de 59.440 são recursos que veio para exames, e ainda sobrou um saldo para ser gasto esse ano. A folha de pagamento é a única conta que é feita em banco particular, que é o Santander, né? Todo recursos para pagamento de funcionários, ele transita dentro desta conta. Nós tivemos ali receita de 20 milhões e 111, despesa de 20 milhões e 114 e um saldo final de 13.887. Aí um resumo do terceiro quadrimestre, né, de setembro a dezembro, que tem um saldo inicial de todas as contas de 20 milhões 567, teve uma receita de 93 milhões e uma despesa de 97 milhões e um saldo final, em 31/12, de 16 milhões 226 mil. Aí, as prestações de conta que nós tivemos com dados de 2017, nessa primeira coluna, né, foram gastos 216 milhões 748 em 2017. Em 2018, no primeiro quadrimestre, 70 milhões. Do segundo quadrimestre, 71 milhões. E no terceiro quadrimestre, 77 milhões. Aqui um cálculo que é feito para se apurar o que foi prestado, o recurso dentro da saúde no exercício de 2018. É uma emenda condicional 29, que prevê um mínimo de 15% sobre alguns recursos que a Prefeitura recebe, que em 2018 importou em 596.604. Então, nós tivemos uma aplicação de 23,11%,
acima dos 15%, 48.326.096. Aí uma receita anual de despesas e receita de 2017, né? Nós tínhamos ali no início 1.765.000, e no total da soma de todos ali dá 11.741.000, receita de 219.515.000, despesa de 216.748.000, um saldo em 2017 de 14.508.000. Aí um gráfico dos dados que passei anteriormente, né, que é referente a 2017. Aí o primeiro quadrimestre de 2018, né, que tinha um saldo de 14.508.000, receita de 71.727.000, despesa de 70.738.000 e um saldo final de 15.497.000. É um gráfico desse primeiro quadrimestre. E aí o segundo quadrimestre de 2018, que tinha um saldo de 15.497.000, receita de 76.453.000, despesa de 71.400.000 e um saldo final ali de 20.550.000. Aí também um gráfico desses dados que foram passados. E aí o terceiro quadrimestre de 2018, que é o que nós estamos aqui prestando conta hoje, que é de setembro a dezembro. Nós tínhamos 20.550.000 de saldo inicial, receita de 73.498.000, despesa de 77.836.000 e um saldo final em 31/12 de 16.212.000. Aí um gráfico correspondente também a esses dados. E essas informações que nós tínhamos que prestar aí no terceiro quadrimestre de 2018. Alguém tiver alguma dúvida, estamos às ordens aqui, tanto na prefeitura também, para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento. E encerrando, então, esse terceiro quadrimestre de 2018, eu agradeço a presença de todos, estamos à disposição para qualquer informações, e até o próximo quadrimestre.